Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 26, versículos 31 a 35. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 14, versículos 27 a 31. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 38. Pedro é avisado. As 2 espadas. Disse-lhes então Jesus: Para todos vós serei esta noite uma pedra de tropeço, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Ainda que sejas para todos uma pedra de tropeço, nunca o serás para mim. Falou-lhe Jesus: Simão, Simão, eis que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Disse-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo não só para a prisão, senão também para a morte. Respondeu Jesus: Declaro-te, Pedro, que hoje, antes de o galo cantar, 3 vezes terás negado que me conheces. Replicou-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. E Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Agora, porém, o que tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa cumprir-se em mim o que está escrito. E ele foi equiparado aos criminosos, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Disseram os discípulos: Senhor, aqui estão 2 espadas. Ao que Jesus respondeu: Basta. Número 289. Jesus dá a ver de antemão a seus discípulos quão frágil é a vontade humana e quão pouco deve o homem contar com as suas próprias forças. Dizendo a Pedro: Roguei por ti, mostra a todos que só na prece pode o homem encontrar amparo. Naquela ocasião, nenhum o compreendeu, tanto que nenhum recorreu a esse cordial da alma, pelo que todos faliram no momento do perigo. Foi uma lição para o futuro. Algumas explicações especiais se fazem necessárias. Dirigindo a Pedro estas palavras: Simão, Simão, Satanás vos reclamou a todos para peneirar-vos como se faz ao trigo, aludia Jesus à influência que sobre aquele apóstolo exerceria o temor dos acontecimentos que poderiam dar-se. Aos maus pensamentos que lhe germinavam no coração
e que por vezes o faziam deplorar ter enveredado por aquele caminho. Eram pensamentos fugazes que não chegavam a corporificar-se, mas que não escapavam ao olhar do Mestre. Pedro compreendia que um grande perigo os ameaçava, a eles e ao Mestre. E a fraqueza humana lhe fazia nascer no íntimo, de quando em quando, um vago sentimento de pesar por se haver exposto de tal modo. Pode-se ler nos versículos 35 e 36 do capítulo 22 da narrativa evangélica feita por Lucas, este diálogo entre Jesus e seus discípulos. Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então Jesus lhes disse: agora, porém, o que tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda sua capa e compre uma. As palavras constantes destes versículos objetivavam manter os discípulos em guarda contra os acontecimentos que sobreviriam e fazer-lhes compreender que se aproximava o momento da luta. Falando-lhes da necessidade de se proverem de alforje, bolsa, espada, queria compreendessem que iam entrar em ação e que cumpria se armassem a fim de poderem resistir aos ataques. Vede que ainda essas palavras do Cristo são simbólicas, pois quando Pedro faz uso material de uma arma material, ele lhe ordena: embainha a tua espada, porquanto quem com a espada fere, com a espada será ferido. Isto é de molde a vos provar que naquele instante Jesus mais uma vez falava figuradamente a seus discípulos que o não compreenderam de pronto. Em espírito, o que ele assim lhes dizia era: aproxima-se o momento em que ireis percorrer a terra. Viajores, tomai cuidado para não serdes colhidos de surpresa. Despojai-vos de todas as paixões humanas, de todos os impulsos pessoais, de todos os interesses materiais. Jamais busqueis no caminho do céu um degrau para subirdes às coisas da terra. Sabeis qual o fim da viagem que ides empreender. Tomai, pois, todas as precauções para que nada vos falte. Fazei provisão de ensinamentos, de moral e de exemplos. Sereis atacados, armai-vos para a defesa. As únicas armas, porém, de que devereis utilizar-vos são o amor e a caridade. Contendo o ensino, as palavras de Jesus eram ditas intencionalmente para servirem a aquele momento e ao futuro. Assim, todos os que se esforçam por marchar nas pegadas do Mestre, por imitar a seus fiéis discípulos no apostolado da Era Nova, todos são apóstolos e se devem armar como os apóstolos do Cristo. Os versículos 37 e 38 do capítulo 22 da narrativa de Lucas trazem estas palavras de Jesus: pois vos declaro que importa cumprir-se em mim isto que está escrito. E ele foi equiparado aos criminosos, porquanto o que de mim foi profetizado está prestes a cumprir-se. E também o que aconteceu logo em seguida. Então os discípulos disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Respondeu-lhes Jesus: basta.
Basta! Preciso é que os acontecimentos materiais se cumpram. As espadas não passavam de pretexto para um ensinamento. Não houvesse mais do que uma e bastara. Dissemos ainda há pouco. Os apóstolos não apreenderam o sentido figurado das palavras de Jesus. Os sucessos é que lhes haviam de abrir o entendimento. De fato, eles, os apóstolos, bem como a multidão, receberiam mais uma vez exemplos de caridade, de paciência e de poder no que ia passar e passou com a prisão do Mestre, com o ato de Pedro contra Malco e com a cura operada neste. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.